Lara Filho, eu sou acadêmico do curso de Engenharia de Energia e hoje eu vou estar apresentando meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como Análise da Importância Estratégica do Setor Hidrelétrico no Plano Decenal de Expansão de Energia, trazendo sobre seu papel atual, tendências futuras, desafios para a sustentabilidade do sistema elétrico brasileiro. Meu trabalho ele foi orientado pelo professor Dr. Juliano Ars Rapinelli e também pelo professor Dr. Leonardo Elisier Birmingham. Aqui eu estou trazendo um sumário da apresentação, vou estar trazendo introdução, contextualizando um pouco mais sobre o assunto, referencial teórico, que vai ser muito importante, esse conhecimento a gente está complementando com os resultados que a gente vai obter na análise do plano decenal, a metodologia empregada, os resultados e discussões que através da análise do PDE a gente obteve, e a conclusão, os resultados, o que a gente pode concluir dessas análises, juntamente com a sua referência. Bom, trazendo um contexto sobre o sistema elétrico brasileiro, hoje o sistema elétrico ele possui papel crucial para o desenvolvimento do país, tanto atrelado pela sua constante expansão quanto pela sua complexidade. Hoje, esse sistema elétrico, né, do nosso país, ele possui uma matriz elétrica com 80% de renovabilidade, ou seja, alta renovabilidade, 80% proveniente de fontes renováveis. E isso é bom porque a gente vai ter a menor dependência de fontes fósseis, emissões de gases poluentes e que contribuem para o efeito estufa. Hoje, no nosso país, a gente pode estar observando o incentivo à diversificação dessa matriz elétrica brasileira, principalmente para diminuir a dependência das hídricas, que a gente vai estar comentando ao longo do trabalho, com a crescente nos setores solares e eólico. Bom, essa necessidade de flexibilidade está muito atrelada devido à porcentagem relativa que as hídricas ocupam são majoritárias, e hoje o sistema elétrico ele é muito dependente dessas hídricas. E essa diversificação, ela tende a ser fundamental, essa necessidade de flexibilidade, ela é fundamental devido às mudanças na demanda energética, a essa crescente na demanda, a gente vai estar precisando de mais fontes de energia, além de eventos climáticos extremos, que em situações podem causar períodos de estiagem e baixa vazão que vão comprometer a geração hídrica e, consequentemente, a capacidade fornecida para estar atendendo a demanda da carga nacional. Os resultados dessa descentralização. A gente está empregando diferentes tipos de fontes de energia em locais mais remotos, a gente vai estar tornando essa geração mais próxima ao consumo, diminuindo com custos de transmissão, e a gente vai estar, claro, fazendo essa inclusão energética em locais mais remotos, além de estar conseguindo fornecer mais... Como já comentei, a geração hidrelétrica ela é majoritária, hoje com 109 gigawatts na sua potência, e hoje ela serve basicamente como suporte e ela serve como regulação de carga do Sistema Interligado Nacional, cuja sigla é o SIN. Basicamente, qualquer pico de demanda que a gente tem hoje no país, dos horários de pico, eles são suportados tanto esses horários de pico quanto grandes cargas no sistema elétrico brasileiro, eles são suportados pelas hidrelétricas, claro, devido à sua grande potência instalada no nosso país, a sua confiabilidade, os reservatórios estarem sempre disponíveis para estar gerando, e assim por diante. Bom, durante a década de 50, o foco do planejamento era basicamente a construção de grandes usinas. Hoje, a gente não tem mais esse mesmo foco devido às restrições ambientais que a construção de grandes usinas vem a trazer, havendo um crescimento no número da utilização de PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, devido à sua facilidade de implementação e restrições reduzidas quando comparadas às UHEs, que são as usinas hidrelétricas de grande porte. Então, basicamente, o papel do Estado ele serve para regular essas políticas energéticas, e o objetivo do trabalho que a gente tem é estar fazendo a análise dessas políticas governamentais e do planejamento energético voltado para o PDE, que é o Plano Decenal de Expansão de Energia. Lógico, a gente vai estar comentando mais foco na hidrogeração, no setor hidrelétrico, que hoje é o pilar de confiabilidade e segurança da matriz elétrica. Bom,
O que é o PDE? O PDE é basicamente ele é o principal documento, o principal instrumento de planejamento do governo para os cenários energéticos e previsões futuras. Ele é elaborado anualmente pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, e em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Ele basicamente é um documento que questões de oferta, geração, demanda, consumidor final, transmissão, e também em seu estudo considera diversos cenários, como por exemplo, que acabamos de falar, questões de resiliência climática, períodos de estiagem, sustentabilidade e as emissões envolvidas por cada uma das fontes. Bom, vou trazer um pouco mais agora sobre o referencial teórico e os conceitos sobre planejamento. Por que o planejamento esse documento é importante? Ele é importante para a gente basicamente estar garantindo a segurança, eficiência, economia e sustentabilidade da matriz elétrica para os próximos anos, com essas previsões. Baseando-se, claro, em previsões de demanda futura, investimentos em diferentes fontes e quais serão os melhores cenários, qual será o melhor caminho para o país estar fazendo os investimentos necessários e mudando fazendo nessa parte de transição energética. Os fatores que são considerados, claro, os recursos disponíveis, como por exemplo as crises hídricas são consideradas para estar fazendo essa análise, que vão estar envolvidas a diversificação dessa matriz, as tecnologias emergentes e políticas públicas. Bom, hoje nós temos dois documentos principais para esse planejamento. Nós temos o Plano Decenal de Expansão de Energia, que é o foco desse trabalho. Ele possui um horizonte de 10 anos. No caso, a gente analisou o documento o PDE de 2034, que abrangeu o horizonte decenal de 2024 e 2034, projetando cenários de demanda, investimento e que vamos comentar ao longo da apresentação. O outro plano que a gente tem também é o Plano Nacional de Energia. Ele tem um horizonte de 30 anos e o foco dele seria mais em questões estruturais a longo prazo. Está fazendo uma análise mais profunda, porém a longo prazo. O documento que nós temos hoje seria, no caso, o PNE de 2050. Bom, na utilização, para estar fazendo esses documentos, foram utilizados diversos modelos de otimização. E nesses modelos de otimização foram utilizadas técnicas como, por exemplo, análises determinísticas, estocásticas que vão estar analisando cenários aleatórios, que vão ser muito importantes em caso de incerteza, programação linear e não linear, e métodos multicritérios, que vão estar analisando inúmeros cenários para sempre considerar todos e indicar qual que é o melhor caminho para estar seguindo com esse planejamento. Esses modelos de otimização, eles consideram aspectos como aspectos técnicos, econômicos e ambientais, para uma otimização na operação do Sistema Interligado Nacional. E, claro, com destaque para as hidrelétricas que a gente vai estar abordando ao longo da apresentação. Para um dos modelos operacionais usados, um dos modelos computacionais usados para a formulação do PDE, que é o Plano Decenal de Expansão de Energia, é a programação dinâmica estocástica, que ela faz diversas análises, como, por exemplo, analisa cenários sobre incertezas, simula cenários de escassez hídricas, para estar indicando como é que vai estar o panorama energético do Brasil nos próximos anos. Ele também utiliza de outros modelos computacionais, como, por exemplo, o DESELP e o Optogen. Bom, a principal metodologia que utilizada pela EPE para a confecção desse documento é o modelo de decisão de investimento. Esse modelo de decisão de investimento, MDI, a sigla, ele é baseado justamente nessa programação dinâmica estocástica, que é um modelo computacional, para simular cenários hidroclimáticos com base na sua probabilidade de ocorrência. Como foi dito, cenários de escassez hídricas, estiagem, e esse modelo ele vai gerar escolhas otimizadas de investimento para estar reduzindo os custos e apresentando ao longo do período decenal e mostrando qual que seria o cenário mais viável para a gente estar podendo seguir para chegar no fim do horizonte decenal, em 2034, com o melhor cenário possível. Basicamente, o MDI ele é composto por duas etapas. A gente tem a seleção de investimento, onde a gente faz a escolha dos empreendimentos ideais, quais as fontes ideais para a gente estar investindo nos próximos anos.
lógico, com isso a gente vai estar fazendo a análise da viabilidade econômica, a capacidade técnica de sua implantação e, claro, toda a parte de restrição ambiental. Uma vez feita essa seleção, a gente faz a simulação de operação dela no Sistema Interligado Nacional, no SIM, para estar analisando questões como otimização do despacho de elétrico, que a gente vai comentar mais para frente, o cálculo dos custos operacionais envolvidos com esse despacho energético e também considerando a intermitência de algumas fontes, como, por exemplo, a solar e a eólica. Um pouquinho, tomar água. Bom, trazendo agora características mais técnicas um pouco sobre a geração hidrelétrica. Usinas hidrelétricas, elas são capazes de converter energia potencial das águas em eletricidade com alta eficiência superiores a 90%, e elas são uma fonte de geração segura, controlada e confiável, sendo capazes do fornecimento contínuo e alimentar grandes cargas para o sistema elétrico brasileiro. Elas são muito importantes porque elas regulam essas cargas, tanto grandes cargas quanto picos de demandas inesperados, elas são capazes de estar suprindo, são capazes de complementar essas fontes intermitentes, como eólicas e solares, que vão depender de condições para sua geração, como, por exemplo, irradiação solar, condições de vento, e são elementos-chave para a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. Bom, aqui nós temos os principais equipamentos utilizados em uma usina hidrelétrica. Nós temos turbinas, que são divididas em tipos como Francis, Kaplan e Pelton, como ilustrado ali na imagem, os diferentes tipos de usinas. Transformadores e geradores também, como estão ilustrados. São utilizadas de linhas de transmissão, sistema de barramento, para estar tanto elevando a atenção dessa geração para estar se incorporando ao sistema interligado nacional. Controle de toda a parte de reservatório e o seu controle de divertimento. O sistema SCADA, que seria basicamente um computador centralizado para a gente estar conseguindo fazer a supervisão e o controle automatizado dessas usinas hidrelétricas. E, claro, como comentado, a conexão com o Sistema Interligado Nacional. Bom, aqui eu trouxe mais algumas imagens para mostrar sobre retiradas do Caderno de Tecnologia de Geração DPE, que ele pega algumas usinas de diferentes tipos de turbina e mostra sobre a eficiência delas, como, por exemplo, turbinas Francis horizontais simples, que possuem, se a gente for considerar o rendimento nominal dele, grande frequência com 92% de eficiência. Se a gente for analisar turbinas Kaplan com gerador ajusante, apresenta essa mesma tendência entre a faixa de 92% e 93% de eficiência. E para Kaplan com gerador a montante, a gente pode estar observando que a maior frequência ela ocorre justamente com a potência com rendimento nominal de 93%. Outro detalhe importante que a gente está trazendo, que é considerado no PDE, que para estar importante para a gente estar complementando, são a questão de repotencialização de usinas, como por exemplo PCHs. Hoje, uma das soluções que estão sendo apresentadas hoje são essas repotencializações, ou seja, essas modernizações de equipamentos obsoletos feitos na década de 60 e 80, com a intenção de a gente estar otimizando essas turbinas, fazendo, claro, toda a sua melhoria estrutural e aumentando a sua capacidade de operação em até 50%, sem com que a gente faça muitas alterações e que tenham impactos ambientais considerados, apenas com inovações tecnológicas no maquinário presente. Usinas hidrelétricas basicamente são divididas em 3 tipos. Nós temos usinas hidrelétricas, como o próprio nome diz, que são as UHEs no Brasil, que são usinas com potência instaladas superiores a 30 megawatts. Até 2018, nós tínhamos 218 UHEs, sendo 60% da capacidade instalada. Elas são a base do fornecimento de energia firme do Sistema Interligado Nacional. Elas utilizam basicamente da garantia física. A garantia física seria a quantidade mínima que aquela usina precisa fornecer, com que ela consegue garantir o seu fornecimento, e essa garantia física que ela é negociada nos mercados, tanto nos leilões, nos mercados de energia envolvidos, é sempre utilizada essa garantia física nas negociações. As principais OHEs que a gente tem no Brasil, nós temos Itaipu, que é a segunda maior do mundo, com 14 megawatts de potência instalada, e temos também Belo Monte, que é a terceira maior do mundo, localizada na bacia amazônica, com 11 mil megawatts.
Claro, as UHEs, elas têm os desafios, alguns problemas, desafios para a sua implantação, principalmente devido ao seu licenciamento ambiental rigoroso, tanto estudos hidrológicos, e hoje em dia, como a gente vai estar vendo na próxima imagem, essa próxima imagem, a gente tem todas as UHEs que estão em operação e as planejadas para os próximos meses. A gente pode estar vendo que só temos duas UHEs planejadas para os próximos meses, não, para os próximos anos, duas UHEs planejadas para os próximos anos. Uma delas, inclusive, é a modernização da UHE de Telemaco Borba, e a única UHE que está planejada para os próximos anos seria a UHE de Estrela, que está localizada no Mato Grosso. Os outros tipos de usinas que nós temos PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, que possuem potências entre 5 a 30 megawatts. Elas possuem a vantagem de instalações em locais remotos e de difícil acesso, e, claro, tá todo o contexto envolvido na regionalização, tá? Locais onde de mais difícil acesso ao SIM, para estar alimentando essas regiões, diminuindo com custos de transmissão de energia, porém elas possuem desafios, questões regulatórias e ambientais. Apesar de que reduzidas quando comparadas às UHEs, elas continuam tendo algumas restrições. E um dos principais desafios envolvidos, claro, é a sua logística complexa para a implantação. Tanto de a gente estar levando esse maquinário até esses locais remotos com a sua logística, que que acaba dificultando a sua implantação. Por fim, nós temos as CGHs, que são as usinas menores, são as centrais geradoras hidrelétricas. Elas possuem potências inferiores a 5 megawatts. Em sua maioria, elas operam com as vazões naturais, sem a necessidade de grandes reservatórios. Elas possuem vantagem de terem menores custos de implantação e facilidade em seu licenciamento ambiental. E, claro, suas limitações elas vão ser devido a essa potência reduzida, vão ter menor influência quando a gente comparar ela com um sistema interligado nacional completo. Se a gente tiver uma carga muito grande que precisa ser suprida, não vai ser as CGHs que vão estar suprindo ela. Bom, trazendo um pouco mais sobre o SIM e o despacho de energia, o SIM ele é basicamente controlado tanto a parte de geração e transmissão pela ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que ele é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, e ele que vai estar fazendo essa organização e o despacho de usinas hidrelétricas, para dizer qual usina hidrelétrica que vai ser despachada, quando que ela vai precisar estar sendo despachada e qual quantidade de energia ela vai estar precisando despachar. E com isso, aí ele, juntamente a isso, ele faz análise de todas as outras usinas de outras fontes, como, por exemplo, as intermitentes, que vai estar precisando ativar para a gente estar conseguindo alimentar a carga nacional. Aqui nós temos um mapa, por exemplo, aqui nós temos um mapa do SIM e de todas as linhas de transmissão de alta tensão. Detalhe importante para as linhas a gente pode estar observando as linhas que a gente tem em amarelo e em azul, que são as linhas de corrente contínua, que são linhas que a gente possui menos perdas, tende a apresentar menos perdas em sua transmissão de energia, e a gente pode estar observando que essas linhas elas estão localizadas justamente nas maiores usinas hidrelétricas do país, até as maiores cargas que o país tem, como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui nós temos a capacidade instalada no SIM segundo os dados da ONS, mais para frente eu vou trazer os dados da EPE, que os dados eles apresentam uma leve discordância, mas apresentam a mesma tendência. A gente pode estar observando o papel importante das usinas hidrelétricas nele, e, como a gente pode estar vendo, apesar de a sua potência aumentar nos próximos anos, redução no seu percentual relativo atrelado, claro, ao contexto de descentralização das usinas hidrelétricas na matriz elétrica brasileira. Aqui nós temos o diagrama esquemático de todas as usinas hidrelétricas presentes no SIM. A qualidade ela não está tão boa, porque devido à quantidade de informações que a gente tem nesse diagrama, porém, ela está no anexo do trabalho, no trabalho de conclusão de curso. Eu achei bem legal estar trazendo, porque ela mostra basicamente tanto o regionalizado quanto o diagrama esquemático dos rios e cada uma das UHEs presentes nesses rios.
justamente com a sua potência e a sua ordem, vamos dizer assim. Lógico, ela também, todas as usinas que são aqui são as usinas, as UHEs que são despachadas pelo SIM, e aqui a gente pode estar observando como, por exemplo, nós temos a UHE de Estrela, que é a UHE que está a UHE que está prevista para os próximos anos. Também temos a UHE de Juruena, que vai estar entrando no mercado a partir de 2020. Uma das máquinas já está em operação e a segunda vai estar entrando a partir de 2029. A metodologia utilizada para o estudo ela é qualitativa, exploratória e descritiva e com o objetivo de compreender a evolução e o papel atual da geração hidrelétrica no planejamento energético. Lógico, englobando o documento em análise, que é o Plano Decenal de Expansão de Energia. Os eixos temáticos que a gente usou para essa análise, claro, toda a parte referencial teórico, como, por exemplo, características técnicas dessas usinas, os modelos computacionais que vão estar sendo usados para sua confecção, usinas, fontes despacháveis e todo o seu envolvimento com o sistema interligado nacional, e, claro, a evolução da participação das hidrelétricas frente a outras fontes renováveis. A abordagem qualitativa, ela basicamente se deve à nossa análise interpretativa desses documentos, como, por exemplo, o Plano Decenal, o Plano Nacional. Modelos computacionais e estruturas estratégicas que foram adotadas para a confecção dos documentos, e, claro, a comparação entre as hidrelétricas e outras fontes solares. Já a abordagem descritiva, ele comenta mais sobre o detalhamento técnico de operações e despachos, que foi o que a gente acabou de comentar em relação ao nosso referencial teórico para estar compreendendo melhor. Bom, trazendo agora um pouco mais sobre os resultados e discussões, agora feito a análise do plano. Com questões relacionadas à demanda de energia, elas apresentam uma tendência de crescimento motivadas por causa da retomada econômica e de modernizações tecnológicas. O consumo final de energia, que está medido em milhões de toneladas equivalentes de petróleo, que é o MTEP ali, vamos usar essa forma. Em 2024, ele vai de 288 para 553 em 2034 de milhões de toneladas equivalentes de petróleo, com um crescimento acumulado de 22%, com uma taxa média anual de 2,1%. O setor de destaque nesse crescimento para esse consumo, que possui maior consumo, é o setor industrial, com que em 2034 chegará a 111 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, com um aumento acumulado maior do que quando a gente for analisar todo o parâmetro. Aqui nós temos uma tabela justamente o crescimento desse consumo total, indo de 626 terawatt-hora em 2024 para 870 terawatt-hora em 2034, apresentando um crescimento médio anual de 3,4%. Agora vamos falar da questão da carga de energia e de potência do sistema para essa demanda. Nós temos basicamente os 4 subsistemas divididos do SIM, que seria o subsistema Norte, Nordeste, o Sudeste, Centro-Oeste e o Sul, e o SIM total. Hoje, a carga para o SIM, o megawatt médio que nós temos, seria de 77.242 megawatts médio, e para 2034 é previsto com que ele tenha um aumento para 107.053 megawatts médio, apresentando um crescimento anual esperado de 3,3%. E aqui nós temos o cenário de referência para a curva horária em 2034 de como ela ficaria, no caso. A gente pode estar vendo os horários de pico, a gente pode estar olhando os horários de pico de demanda de energia para o ano 2034, justamente dividido conforme as classes de utilização. A gente pode estar observando justamente que a industrial ocupa essa maior fatia em relação a esse consumo. Bom, agora trazendo um pouco mais sobre os cenários hidrelétricos, esse gráfico que eu mostro para vocês basicamente o gráfico de valor de investimento, é o custo de investimento por fonte, chamado de CAPEX,
o CAPEX ele nada mais nada menos que o custo que a gente vai ter para estar implementando, quantos reais serão necessários para estar implementando 1 kW e em diferentes fontes. E claro, eles fazem análise, por exemplo, na fotovoltaica, ele coloca faixa 1, 2, 3. Essas faixas são diferentes metodologias de preço, de precificação utilizadas, mas a gente pode estar observando a viabilidade econômica é muito maior em usinas fotovoltaicas e eólicas quando comparada às hídricas. Por exemplo, as PCHs que estão lá embaixo, que a gente pode estar vendo com que tem as faixas 1, 2, 3. Aqui nós temos o caso base que foi utilizado para esse estudo. O caso base, ele considera o sistema que nós temos hoje em 24, considerando somente os leilões já contratados, sem considerar as expansões planejadas. Ao longo dos anos, a gente pode estar vendo, para a UHE, esse valor se mantém, não é imóvel, ele se mantém o mesmo, e a gente pode estar observando o grande índice na contratação nos próximos anos de leilões quanto à energia solar e eólica. Agora, quanto à expansão que foi desconsiderada no caso base, aqui nós temos o gráfico de expansão para os próximos anos. A gente pode estar observando basicamente uma grande expansão no setor eólico e solar, que juntamente com o slide anterior vai estar modelando como que vai estar o sistema elétrico brasileiro em 2034, que é o fim do horizonte de análise do plano decenal. A gente pode estar vendo que as usinas hidrelétricas, como a gente pode estar observando ali, usinas hidrelétricas seriam o HE, PCH e CGHs, elas ainda têm planejamento de expansão muito atrelado à parte de novas usinas e, claro, a modernização que a gente comentou, a modernização de usinas já existentes que a gente comentou. Basicamente, esse aqui seria o cenário que nós teríamos para 2034. Hoje nós temos a capacidade instalada de geração de 237 gigawatts, que iria em 2034 para 320 gigawatts. A gente pode estar observando, basicamente, juntando a UHE e a PCH, hoje eles ocupam basicamente 50% da geração de energia dessa capacidade instalada no país. Para os próximos anos, como a gente pode estar observando, muito atrelado ao que eu comentei ao longo do trabalho sobre a diversificação para uma dependência menor de usinas hidrelétricas, para que em períodos de estiagem as outras fontes sejam capazes de suprir essa demanda. Acabou que essa porcentagem relativa, apesar de a sua potência, como a gente pode estar observando, ela foi de 109 gigawatts para 115 gigawatts, porém essa porcentagem relativa ela diminuiu, dando espaço, claro, para solar e para as usinas eólicas. E, como comentado, para a gente estar diversificando a matriz. Claro, as hídricas elas continuam tendo a maior fatia, a maior porcentagem relativa, mas diminuindo a dependência dela, para, dependendo das condições climáticas, o não ser tão difícil assim a operação do Sistema Interligado Nacional. Esse gráfico aqui mostra os pontos de renovabilidade de geração para os próximos anos. Hoje nós temos a renovabilidade de 94%. Para 2034, ela ainda continuaria em um valor muito bom, com 89% de renovabilidade em suas fontes de energia. Aqui nós temos os resultados de geração hidrelétrica total médio do SIM. As potências utilizadas, a gente pode estar vendo o aumento gradual ao longo desses anos. Esse gráfico a gente pode estar mostrando justamente a taxa de conversão da energia fluente bruta. Embaixo, em azul, nós temos hoje a atual que nós temos, e em vermelho do futuro. Isso é muito atrelado a toda a parte de modernização, a modernização de usinas já existentes, melhorando a eficiência e justamente repotencializando as usinas que já estão existentes no mercado, aumentando assim a sua capacidade. Por fim, nós temos o gráfico de geração hídrica média anual para os próximos anos. A gente pode estar vendo esse aumento e atrelado à garantia física que nós teríamos com as usinas planejadas e já contratadas, chegando em 2034 até atingindo a garantia física. Por fim, as principais conclusões que nós temos, as usinas hidrelétricas elas seguem sendo o pilar de funcionamento do Sistema Interligado Nacional,
com uma carga instalada de 115 gigawatts em 2034 prevista. Mesmo com o crescimento de fontes como solares e eólicas, essas usinas elas continuam sendo a fonte principal de fornecimento para o sistema interligado nacional. Elas possuem um papel muito importante para o atendimento de demandas não esperadas e picos de energia. Claro, sua expansão está muito atrelada, como comentado, a restrições socioambientais, porém, a sua repotencialização ela é muito debatida hoje em dia e é capaz de estar aumentando ainda mais a sua capacidade de geração. Ela é capaz também da integração de outras fontes, como o solar, e sua integração é capaz de contribuir para a modicidade tarifária e a redução de emissões e a qualidade no suprimento de energia. Por fim, a gente conclui que as UHEs elas continuam ocupando um papel estratégico para o futuro do Brasil, e o PDL reforça a sua relevância na transição energética, principalmente apesar dessa diminuição mesmo com o aumento em sua potência e a diminuição da sua porcentagem relativa, ela ainda continua sendo muito importante e apresentando sua dependência ao plano decenal de expansão. Como temas para estudos futuros, nós temos, como por exemplo, para uma pesquisa mais aprofundada, toda a parte de modernização, de digitalizações de UHEs, estudos de viabilidade socioambiental e regional, e, claro, toda uma análise mais aprofundada de impactos climáticos regionais e eu considerando toda a ideologia nacional. Que eu tenho algumas referências que foram utilizadas para o estudo, e seria isso. Grato a todos que participaram.